do Fluminense contra o Palmeiras. Esse jogo, Fluminense e Palmeiras, acontece na quarta-feira, às 9h30 da noite. Alain. Fluminense e Palmeiras é o grande destaque da TV Globo na rodada deste meio de semana. Não vai ser para todo o Brasil, porque a Globo vai ter um jogo regionalizado entre Atlético Goianiense e Bahia. Mas enfim, se você não mora nem em Goiás e nem na Bahia, vai ver Fluminense e Palmeiras na TV Globo. E se você mora na Bahia ou em Goiás, a opção será o Premier, né? Nesses estados, o jogo do Palmeiras contra o Fluminense contra o Palmeiras, fica exclusivo do pay-per-view. Mas a maior parte do Brasil terá em TV aberta esse duelo que coloca o Palmeiras numa circunstância, claro, sempre muito difícil, porque você precisa torcer contra os outros times. O Palmeiras joga depois dos seus principais concorrentes, né? Quando o Palmeiras entrar em campo às 9h30, o jogo do Botafogo estará acabando contra o São Paulo no Morumbi. E o Flamengo ainda estará em campo no segundo tempo contra o Vitória. Mas quando o Palmeiras for descer para o intervalo, por exemplo, já tudo estará encerrado e ele saberá o que acontece em caso de empate, em caso de derrota ou em caso de vitória. Já o Fluminense, que finalmente voltou a conquistar 3 pontos em uma partida do Campeonato Brasileiro, com o Thiago Silva jogando, pela primeira vez a equipe sendo baliza zero, não tomando gol nenhum no Campeonato Brasileiro, deixou a lanterna na mão do Atlético Goianiense, né? Então, muito importante esse resultado contra o Cuiabá. O Cuiabá, que continua sendo o inimigo maior dos palpites desse canal, é o time que ganha do Bahia fora de casa, ganha do São Paulo fora de casa, tira ponto do Flamengo no Maracanã, mas perde para o Fluminense em casa, como aconteceu nesse fim de semana. Então, o Fluminense, vamos dizer assim, pode aproveitar esse momento para se recuperar, joga em casa contra o Palmeiras, com a possibilidade, né? Joga com o seu mando de campo, com a possibilidade de tentar emplacar uma sequência. Afinal de contas, por pior que esteja a situação do Fluminense, são 6 pontos para o Cuiabá, justamente o time que está fora da zona de rebaixamento antes de começarmos a rodar agora do campeonato. Então, de repente você engata uma sequência aí, 3, 4 vitórias, já não fica tão complicada a situação como parecia há algum tempo, né? Era pior se tivesse, evidentemente, perdido para o Cuiabá e a situação estaria diferente. Já o Palmeiras, ele está 3 pontos atrás do Botafogo, esses 3 pontos são aquela derrota para o Botafogo no confronto direto. Então, no cálculo matemático do Palmeiras, vamos dizer assim, a situação, em tese, não é complicada, porque se perdeu para o Botafogo fora, terá o Botafogo em casa no segundo turno, então dá para devolver, mas seria fundamental também pontuar e não perder os seus rivais de vista nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo muito importante, muito relevante pelas duas pontas da tabela, e também porque a gente não imaginava que seria nessas circunstâncias, né? Antes de começar o Brasileirão, a gente talvez apontasse Fluminense e Palmeiras como um duelo valendo G6, valendo título, mas não é o que está acontecendo. Jogo bem legal, hein, Marinho? O que dá pra gente esperar em campo aí de Fluminense e Palmeiras na quarta-feira? Essa hora é aquele momento em que eu vou te fazer a pergunta difícil. Dessa vez tu teve cola, então vamos ver se vai saber a resposta. Essa foi a segunda vitória do Fluminense no Brasileirão, a contra o Cuiabá. Em que mês foi a primeira? Eu tive cola, mas eu não tô mais com ela aberta aqui. A primeira vitória do Fluminense deve ter sido em abril. Aí, em algum momento, eu lembro que foi no comecinho. Viria o acerto. Mas eu não olhei a cola, porque eu lembro que foi bem no comecinho mesmo e depois não ganhou mais. Foi em abril, no dia 20 de abril, foi a primeira vitória do Fluminense e agora veio a segunda. Dentro de campo, tá? O Flu tenta regularizar os reforços do Inácio e do Kevin Serna, para ter eles à disposição. No Palmeiras, o Richard Rios volta depois da Copa América e, por sinal, jogou o fino da bola, o Richard Rios na Copa América. Desfalques. O Fluminense não conta com o Guga, que foi expulso quando estava no banco de reservas no último jogo. O Marcelo, o Felipe Melo, o Teranzo, o Lelê, o Lima, o Manuel, o Calegari e o Isaac foram desfalques no último jogo em razão de lesões. No Palmeiras, o Abel Ferreira está suspenso, tem que cumprir suspensão automática, tomou cartão e tal, não comanda o time. O Mike saiu lesionado do último jogo, virou uma baita preocupação. O Bruno Rodrigues, o Piquerez, o Estevão e o Lázaro ficam fora por mais tempo, estão lesionados há mais tempo. Deixa o teu like, deixa o teu comentário, deixa o teu palpite, te inscreve no canal do All Sport no YouTube, porque agora vai vir Alain Simon dizer o que ele acha de Fluminense e Palmeiras. Pode adiantar, Alain, vou dizer o meu palpite, tá? Palmeiras vence o jogo. E o teu? Eu também vou colocar a vitória do Palmeiras, apesar de deixar aqui uma observação, né? A escalação do Abel Ferreira que determina tudo. Se ele inventar, vem com o Marcos Rocha, dar 1-0 pro Fluminense logo no começo, assim, se vier.
que o Mike lesionou, tem toda essa circunstância agora, se ele inventar dobras de laterais, se ele botar tríplices de laterais, aí tudo fica complicado. Mas time por time me faz apostar sim na vitória do Palmeiras. Vamos ver o que virá aí de escalação para essa equipe, porque, por exemplo, Fortaleza e Palmeiras foi um desses casos, né? Eu apostava no empate até o Palmeiras conseguisse vencer o Fortaleza fora de casa. Aí o Abel Ferreira fez aquela escalação do estilo que ele gosta de inventar e o Palmeiras perdeu o jogo de 3-0. Então, é sempre assim, é sempre desse jeito. A escalação determina muito. Por time, no papel, vitória do Palmeiras, mas tudo pode acontecer e uma hora antes do jogo, me procurem no Twitter para eu dar o palpite atualizado. Qual?